Definição da palavra disciplina. No hebraico, a palavra disciplina é musa, que significa correção, advertência, castigo, Deuteronômio 11:2 e Provérbios 5:12. Já no Novo Testamento, a palavra disciplina, traduzida no grego, é didascalia, tá? Que significa ensino, orientação, tá? Mateus 28:20. E também paracleses, que significa exaltação, 1 Timóteo 4:13. E paideia, que significa educação, e algumas vezes, tá? Esse verbo é também empregado como o sentido de punir ou castigar. Hebreus 12, verso 4 ao 11. E também é utilizado para se referir à instrução de criança. Então essa é uma definição simples, né, da palavra disciplina. A nossa lição, ela é comentada pelo comentarista pastor José Gonçalves, tá? O tema central dela, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A lição é de número 8 e ela vai ser ministrada dia 25 de fevereiro de 2024 na sua igreja, ok? O tema da nossa lição, como dissemos, é disciplina na igreja. É o que nós vamos estudar hoje, é o nosso conteúdo. Eu já peço que você, que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, né, os nossos vídeos, que você dá o seu like e se inscreva, né? Clica aí no sininho e se inscreva em nosso canal. Assim você estará nos ajudando, né? Quanto mais like e mais inscrição, o YouTube vai entender e ele vai acionar, né, o seu algoritmo, ok? Aquele robozinho, e ele vai distribuir esse vídeo para várias pessoas, né, na plataforma do YouTube, e com isso, né, o ensino da palavra de Deus será propagado para muitas pessoas e você será o nosso cooperador, porque a internet é uma ferramenta fundamental na mão de Deus para propagar o ensino da sua palavra. Então, sempre que você clicar no conteúdo bíblico, tá? Compartilhe, dá o seu like, se inscreva e assim você está ajudando a evangelizar, né, o mundo inteiro, cumprir a grande comissão da igreja, ok? Que está na Bíblia, né? Em Mateus, também em Marcos, né? Tem ali a grande comissão, nós devemos ensinar a todo mundo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? O texto áureo está em Hebreus, capítulo 12 e versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies, não desmaie, quando por ele fores repreendido. Desmaiar aqui é não desanimar, quando for repreendido por Deus. Porque quem é o pai que ama o seu filho e não castiga? Deus não é diferente, tá? Deus, ele nos ama e por isso ele nos corrige, né? Ele traz a disciplina porque ele nos ama. O pai que não ama o filho certamente não vai corrigir, vendo ele no erro, né? Então ele não vai fazer nenhuma correção. Mas o pai que ama, então é um exemplo aqui, é um paralelo, né? Uma ilustração sobre o pai que ama o seu filho. Verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo, ok? Então a disciplina forma em nós, que somos cristãos, o caráter de Cristo, né? O modelo de Cristo em nossa vida. Então é a necessidade de ter-se a disciplina na igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 13. Não vamos ler, para nós termos mais tempo para aqui discorrer o conteúdo dessa lição. A nossa lição está distribuída em 3 tópicos principais. O primeiro, a necessidade da disciplina bíblica. O segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica. E o terceiro e último tópico da nossa lição, as formas de disciplina bíblica. Então são esses os 3 tópicos que nós vamos estudar, né, e trazer subsídio para você, ok? Nessa videoaula, tá? Iniciando pela nossa introdução, nessa lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja, embora seja muito necessário, tá? Mas a disciplina como prática na igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada, tá, por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social,
O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas, sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto, tá, da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretiva e formativa. Então, eis aí, né, a necessidade da disciplina na igreja. Porém, essa prática está negligenciada e esquecida por muitas igrejas e tornando igrejas fracas, anãs, né, e enfraquecidas, tornando meramente um grupo social e uma igreja mundana quando não tem disciplina. E por isso é a razão, né, de nós estudarmos sobre essa matéria tão importante que é a disciplina. Vem na hora certa, né, num tempo que muitos estão negligenciando, né, passando pano e não corrigindo o pecado na igreja. Então, no primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo. Uma vez que o homem caiu em pecado, Adão e Eva, certo? Então houve a necessidade da disciplina, até porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, visto que Deus é santo e o homem sempre se inclinava para a natureza caída, o Senhor estabeleceu a prática da disciplina, tá, contra o pecado, para promover, né, o bom testemunho do cristão ao mundo, certo? Então veja bem, irmão, isso está claro num livro que escreveu Isaías, no seu capítulo 6, né? No dia que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e ao seu redor, né, estavam os serafins que voavam, tá? Tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 o rosto e com 2 voavam e diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes, tá? Essa santidade dita em 3 vezes estava glorificando, o serafim estava glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eis a razão deles, né, dizer 3 vezes Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tá? Porque nós sabemos que a Trindade são 3 pessoas em um único Deus verdadeiro. Tá? É um único Deus em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eis aí, então, a razão do serafim estar glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isaías, quando tem essa visão, no ano em que morreu o rei Uzias, seu parente, tá? Então ele disse, eis, né? Ele viu o seu pecado, ele disse, eis que sou um homem de lábios impuros e vivo em meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu o seu pecado. Então o anjo do Senhor foi lá no altar, com uma tenaz, pegou a brasa, uma espécie de um tesourão, pegou uma brasa e tocou no lábio de Isaías e queimou o seu pecado, a sua iniquidade, e foi purificado os seus pecados, a sua iniquidade. Quando Isaías aceita, reconhece a santidade de Deus e aceita a disciplina, então Deus disse, a Trindade disse, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Então Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele aceitou a correção, ele reconheceu a santidade de Deus, ele aceitou a disciplina, agora estava pronto para executar a obra do Senhor. Isso acontece na igreja, porque Deus é santo, tá? Deus é santo. Então, existe 3 tipos da santidade do cristão. O primeiro, a posicional, teologicamente dizendo. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, certo? Ele toma a posição de santo. Paulo chama a igreja, né, os santos da igreja, né, de Efésios e assim por diante, tá? Aos santos, tá? Porque a nossa posição é de santo. E existe uma segunda posição que é a santidade progressiva e uma terceira e última que é a santidade plena. Então, quando o cristão aceita Cristo, que ele arrepende e abandona o pecado, está na posição de santo. Porém, a santidade ela é progressiva. É hoje, amanhã e até o arrebatamento. Tá? Então, ela não é estática, tá? Mas ela é uma santidade progressiva. O salvo é como o sol da aurora, né? Que vai clareando até chegar ao dia perfeito. E esse dia perfeito, né, é a santidade plena.
após o arrebatamento, então nós teremos a santidade plena. Não vamos mais preocupar, né, com o pecado, porque estaremos plenamente com o Senhor em santidade, tá? Mas enquanto estiver aqui, nós temos uma posição de salvo e uma santificação progressiva. E somos santos sim, tá? Porém, somos pecadores remidos, porque existe o pecador destituído. E existe pecados voluntários e involuntários. O pecador que tem a posição de santo, ele não tem prazer no pecado. Ele pode até cometer pecado involuntário. Quando ele peca, ele fica triste, porque ele não tem prazer no pecado. Agora, o pecador não remido, ele comete o pecado voluntário. Ele tem prazer em pecar. Mas o santo posicional, né, que está sempre santificando, ele não tem prazer. Quando ele peca, ele pede perdão, arrepende, e nós temos um advogado que é Cristo. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado, disse o apóstolo João, em suas cartas. Ou em sua carta, tá? Então é muito importante aprendermos isso. Avançando para o segundo ponto do nosso primeiro tópico, a igreja é santa. E é lógico, se Deus é santo, a igreja, ela tem que ser santa, ela deve ser santa, porque nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Então tá em 1 Pedro 1,16, Pedro pega aqui, nós vemos aqui nesse primeiro ponto ainda, né? No primeiro tópico, no primeiro ponto, que Deus é santo, Levítico 11:45. Tá? E Jesus, quando os apóstolos se aproximaram de Jesus, pediu para ele que ele ensinasse eles a orarem. Jesus disse, quando vocês orarem, vocês oram assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tá? Ora, Jesus estava ensinando que através da disciplina deles, da educação deles, da atitude deles, o nome de Deus seria santificado neles. As pessoas iriam ver os seus procedimentos, a sua vida disciplinar, então ia glorificar o nome de Deus, ia santificar o nome de Deus através do seu testemunho. Então, quando nós, né, obedecemos a palavra, aceitamos disciplina, então o nome do Senhor é glorificado em nossa vida, é santificado através da nossa vida. E olha que quando Pedro, em Mateus 5, em Lucas 5:8, Jesus entra no seu barco e começa a pregar, e manda que ele retire-se da margem e começa a pregar para a multidão. E quando termina, ele fala para Pedro, lança sua rede do lado direito. E Pedro falou, nós pescamos a noite inteira, Senhor, e não pegamos nada. Mas como o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E quando ele joga a rede, ela vem cheia de tanto peixe que rompe, começa a rasgar. E ele grita para os seus companheiros com o barco para ajudar, porque não coube a quantidade de peixe no seu barco, e ele pôs no barco dos seus companheiros. Então, quando Pedro vê, né, esse milagre, ele, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele reconhece a santidade de Deus. Quando nós reconhecemos, nós estamos prontos para ser submisso à disciplina de Deus, a disciplina na igreja. Então, Pedro reconheceu, tá, a santidade de Deus e deixa, né, ser disciplinado. Ele se torna uma pessoa disciplinar dentro da eclésia. Então, Pedro é um exemplo para nós, ok? O reconhecimento. Como Pedro e como Isaías, os dois reconheceram, né, a santidade de Deus, foram disciplinados e se tornaram grandes homens na presença de Deus. Avançando então para o segundo ponto, eu faltava dar esse subsídio para vocês, então avançando agora para o segundo ponto do primeiro tópico. A igreja é santa. Tá? A igreja, uma vez santa, uma vez Deus santo, a igreja, ela deve ser santa, porque ela é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. Então Pedro aqui, ele fala na sua primeira carta, capítulo 1:16, porque é escrito, né? Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Da onde Pedro pegou essa escrita? De Levítico 11:45. Porque Levítico 11:45, Deus disse, né? Eu sou santo. Tá? Sede santo porque eu sou santo. Então, Pedro traz, né, essa lembrança aqui na sua carta à igreja, como está escrito lá em Levítico 11:45. Sede santo porque eu sou santo. Então é muito importante, né, esse comportamento, tá? É ser santo. Nesse segundo ponto, então, a igreja, ela deve, né, refletir a santidade de Deus. Tanto na antiga aliança como no novo, Deus sempre desejou
separar um povo para santificar o seu nome, né? Para que as nações vissem isso e também aceitassem o santificado, porque Deus deseja ser santificado através da nossa pessoa, da nossa disciplina, da nossa adoração. Deus separou Noé, porque viu nele, né, um comportamento disciplinar. Separou e salvou ele do dilúvio, no governo humano, certo? Depois Deus separou, na dispensação patriarcal, Abraão. Sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Porque você é uma pessoa que aceita a disciplina. Ele viu que Abraão estava sujeito à disciplina e que obedecia a sua palavra. Então separou ele. Separou Ló, tá? E outros tantos mais. Porque Deus quer que seja santificado através da nossa vida. Através da obediência e da disciplina para que os homens, né, santifiquem também o seu nome através do nosso testemunho. Avançando para o nosso terceiro tópico, o terceiro ponto da nossa lição, primeiro tópico, quando a igreja não disciplina. Olha aí, irmão, quando a igreja não disciplina. Se a igreja não disciplina, o cristão não vai buscar a santidade. Olha a responsabilidade. Então, os ministros da igreja devem ensinar sobre a santidade de Deus e fazer com que os discípulos de Cristo não andem no pecado, mas que se separem daquilo que é ao contrário da vontade de Deus para ser aperfeiçoado. Tá? Então, quando os ministros não disciplinam, né, não ensinam sobre a santidade de Deus, então a tendência é a igreja se tornar mundana, perder a identidade, embotar a sua identidade, como diz aqui o comentarista, certo? Nós temos um exemplo da igreja lá em Apocalipse, capítulo 3, 19. Quando Jesus exalta ali o pastor, que estavam se achando, somos ricos, estamos enriquecidos, e Jesus disse, olha, vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres e nus, e aconselho que vocês tomem de mim, comprem de mim ouro, tá? E compre de mim, ou tome de mim vestimentas brancas, para que não apareçam as vossas vergonhas. E use, né? Tome de mim colírio para que enxergue a nudez de vocês, a pobreza de vocês. E eis que estou à porta e bato. Quando a igreja não tem disciplina, se torna mundana, onde os ministros não ministram a santidade de Deus, a disciplina, então Jesus fica entristece com aquilo, fica para o lado de fora. Mas ele está sempre procurando, né? Disciplinar a igreja, para que ele possa reinar ali. E ele diz, estou à porta e bato. E se vocês me aceitarem a minha disciplina, eu entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. Então a igreja, se ela deixar, os ministros deixarem de praticar a disciplina, então a igreja se torna mundana e perde a sua identificação, a sua identidade. E como diz a palavra de Deus, como Jesus disse em Mateus, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal for insípido, perder o seu sabor, para não aproveitar, para não ser pisado, a não ser pisado pelos homens, ok? E a candeia não se pode colocar debaixo da cama, do arqueiro, mas tem que ser no velador para que clareie todos. Então, se vocês ofuscarem a vossa luz, se tornarão mundana e o nome do Senhor não será glorificado e santificado em vossas vidas. Então, eis aí a necessidade da disciplina, tá? Para que nós trazemos sabor a este mundo, para que nós damos exemplo, né, de cristão que tem o caráter de Cristo. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, melhor dizendo, o propósito da disciplina bíblica, tá? Manter a honra de Cristo, tá? Nesse primeiro ponto, tá? O cristão não deve desonrar a Cristo, mas quando o pecado não é tratado, o homem expõe Cristo à ignomia, tá? Ou seja, a desonra. Ele desonra Cristo e o crucifica novamente, tá? Cada cristão deve estar ciente que ele deve, né? Eles serão repreendidos para andar na prática, né, para não andar na prática do pecado, melhor dizendo, tá? A repreensão, ela ocorre para que haja temor. Temor não é medo. Temor é amar o Senhor e obedecer a sua palavra. Quem ama, obedece e tem temor de pecar contra Deus.
Então, quando a pessoa não obedece, uma vez que ele conheceu a palavra de Deus, que ele experimentou, certo? As benesses do reino de Deus, da palavra de Deus, conheceu a Cristo, e ele peca voluntariamente, ele está crucificando Cristo novamente. Está expondo Cristo à ignomia. Tá? E aí o apóstolo Pedro fala, dá uma exortação sobre isso, dizendo que o crente que conheceu a Deus e ele peca voluntariamente, volta à prática do pecado, é como o cão que volta ao vômito. E como a porca que volta ao lamaçal, né, da onde ela foi tirada, a porca lavada que volta ao lamaçal. Então é assim que é o cristão que conheceu, uma vez participou das coisas espirituais, das coisas celestes, das coisas de Cristo, e agora volta à prática do pecado voluntariamente. Então é preciso nós tomarmos cuidado para não desonrar a Cristo. Tá? É preciso tomar muito cuidado. Então, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre o gentil por causa de vós. Disse Paulo em Romanos 2:24. Se não corrigido o comportamento pecaminoso, compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou o comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la, ou a censurar a igreja, os ministros. 1 Coríntios 5:2. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem com que isso incorra em um julgamento divino. 1 Coríntios 11, versículo 27 ao 34 e Apocalipse 2, 14 e 15. Veja bem, né? É preciso, não pode passar pano para o pecado. Ali havia um rapaz que estava abusando da sua madrasta. Certamente seu pai era viúvo, casou com outra mulher, e ele estava na igreja, certamente a madrasta estava os dois pecando, mas não estava na igreja. Então, e o povo ali, os ministros estavam vendo aquilo e passando, fazendo vista grossa, passando o pano, tá? E ia contaminar toda a igreja, certo? Então é preciso ser tratado. É uma igreja espiritual, certo? Tinha os dons espirituais, mas os ministros estavam passando, não estavam zelando da disciplina na igreja. Isso poderia contaminar toda a igreja. Então Paulo chama a atenção, que eles deviam observar e tratar essa situação. Não poderia fazer vista grossa, como muitos hoje fazem, né? Vamos para o segundo ponto do segundo tópico, né? Frear o comportamento pecaminoso. Olha aí. Então, outra proposta da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo diz isso em 1 Coríntios 5, e verso 6. O que significa isso? Que se o pecado não for tratado, não for disciplinado, vai contaminar toda a igreja. E a igreja vai se tornar mundana. E a igreja vai perder a sua identidade. Então, por isso, deve ser, né, frear o comportamento pecaminoso. Nesse segundo ponto aqui, né, nós vemos isso aí, tá? Assim como a lepra, né, era contagiosa, e o pecado, né, a lepra ela é contagiosa, e o leproso precisava ficar do lado de fora do arraial. Mesma coisa é o comportamento pecaminoso, tá? O comportamento pecaminoso deve ser corrigido, né, repreendido, para que haja, né, restauração na vida de quem deu um escândalo e a igreja não seja contaminada e haja mau testemunho, ok? Então, aqui há uma comparação muito interessante. No Antigo Testamento, o leproso tinha que ficar separado do arraial. Tá? Era separado do arraial, era colocado fora do arraial, certo? E da mesma forma, é a vida de pecado, né? Então, é preciso, né, ser tratado. Nós vemos aí quando Miriam pecou contra Moisés. Disse Deus, se o seu filho cuspir no seu rosto, você não vai dar nenhuma disciplina? Então, Miriam vai ser disciplinada com lepra e ela vai ficar impedida
Ela vai ficar censurada de estar no arraial, vai ficar impedida de entrar no arraial por tantos dias. Ainda bem que Miriam aceitou a correção e passou pela disciplina e depois voltou à comunhão do arraial. Assim é o crente. Então existe, né, 3 tipos de correção. Veja bem, 3 tipos de correção. Primeiro, aconselhamento. Tá? Existe o pecado trivial, o pecado grave e o pecado gravíssimo. O pecado trivial é aquele que um aconselhamento, né, vai ajudar a pessoa não volta a fazer mais. Né? Não vamos entrar em detalhe, mas uma discussão com a esposa, uma palavra forte com o filho, certo? Então, há um aconselhamento, ele pede perdão para a esposa, roupa suja se lava em casa, né? E não prossegue e continua a vida de santificação, de posição de santo, ok? Santificando a cada dia. Mas existe o pecado grave que escandaliza a igreja, que é o pecado público, né? Uma agressão física, né? Um adultério e assim por diante. Isso é um pecado público que precisa, então, ser censurado e impedido. Se a pessoa, né, ela precisa ser censurada da ceia, você vai ficar aí 90 dias, sei lá, conforme a disciplina da igreja, ou 6 meses sem participar da ceia. A pessoa não é desligada do corpo de Cristo. Tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, como é o desligamento do corpo de Cristo, da eclésia, da igreja. Tá? Mas que não, ela fica ligada no corpo místico de Cristo, porém ela está censurada da ceia e é impedida, se ela é cantora, se é pregador, ela é impedida de fazer, né, de pregar e de cantar, de executar isto, né, o cântico e a pregação. Há um impedimento, como houve ali, né, para Miriam, certo? Para a disciplina. E a pessoa aceita a disciplina, ela está todos os dias na igreja dizendo, olha, eu aceitei a disciplina. Então ela é tratada como filho. Quando ela não aceita, então é tratado como bastardo, tá? Então isso não significa que é desligado da igreja, do corpo de Cristo. Ela continua no corpo místico, se vir um arrebatamento, ela vai ser salva. Porque a partir do momento que ela se arrependeu, ela aceita o perdão, ela é perdoada. Então por que a disciplina? É para dar exemplo, fazer mais pessoas e para ela também aprender que ela não deve ocorrer mais naquele pecado, ser reincidente, tá? Mas não há um desligamento, certo? Do corpo místico de Cristo. Ela continua ligada e ela, como ela arrependeu, ela é salva, tá? Se ela partir, ela é salva, tá? Diferente do pecado de exclusão, né? Do pecado de blasfêmia, que nós vamos aprender mais à frente. Então, existem esses 3 tipos de correção, tá? Na disciplina, ok? Então, nesse segundo ponto, nós vimos aqui, então, essa importante palavra, tá? Frear o comportamento pecaminoso, certo? Avançando para o terceiro ponto, não tolerar a prática do pecado. Então, a prática do pecado não pode ser tolerado na igreja, de maneira nenhuma, ok? Não devemos tolerar a prática. Os pastores e líderes, eles devem preservar a pureza da igreja. O líder que toleram o pecado serão repreendidos pelo Senhor. Apocalipse 2:20. Tá? Então, o pecado não pode ser, a prática do pecado não pode ser tolerado na igreja. Na igreja, se não estou equivocado, Tiatira, Jesus falou, olha, eu tenho contra vós, né, que vocês toleram, o pastor, falando com o pastor, você tolera aí, a liderança tolera, né, a Jezabel, a mulher Jezabel, que ensina os meus filhos a prostituir e a comer do manjar da idolatria. Tem contra vocês isso, que vocês, né, e vocês não estão disciplinando. Eu estou dando tempo que disciplina ela, senão eu virei, né, e tomarei, né, da tua mão o cajado. Então, os ministros precisam, então, praticar a disciplina para que a igreja não seja contaminada por causa de um indisciplinado. Então, ele está dando tempo. Então, há uma advertência aí para que haja disciplina na igreja. Então, não se deve tolerar a prática do pecado na igreja, ok? Senão vai levedar toda a massa, vai contaminar, e o ministro é culpado. E muitos ministros vão ser disciplinados por causa disso. Passando pano, fazendo vista grossa, né? Porque a igreja está indo de vento a popa, né? Está indo bem, dízimo e tal, está rica
como diz lá em Apocalipse, rico sou, né, estou enriquecido, então eles não querem ter o trabalho de cuidar da obra de Deus, de cuidar do rebanho, disciplinar as ovelhas, ok? Para que eles andem no temor do Senhor. Então são cúmplices. Tá? E Jesus está aqui chamando a atenção do pastor da igreja, do anjo da igreja, para que ele, né, tome posição e exerça a prática, né, da disciplina, não tolerar a prática do pecado na igreja. Avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição, tá? As formas de disciplina bíblica. Então, quais são as formas de disciplina bíblica? Primeiro, a disciplina como modo de correção. Segundo, a disciplina como forma de restauração. E terceiro, a disciplina como modo de exclusão. Aqui vai apertando o cinto, né? Vai apertando, né, as coisas para o cristão, né, na questão da disciplina. Tá? Então, a disciplina como modo de correção. Nesse primeiro ponto aqui, a disciplina como modo de correção, o cristão não deve, né, ele deve ser disciplinado, melhor dizendo. Tá? Então, nós temos aqui, nesse primeiro ponto, a disciplina como modo de correção. De acordo com a Bíblia, a disciplina é uma correção para corrigir, onde os filhos de Deus, por eles são corrigidos. Isso ocorre devido à desobediência, né, à vontade do Pai, né, à vontade de Deus. Deus corrige o filho que ama. Todo aquele que Deus ama, ele corrige. Porém, o que não aceita correção é tratado como um bastardo. Essa correção pode ser feita pelo o próprio Deus, às vezes ele trata com a pessoa, ou através da exortação dos líderes, né? Normalmente pela exortação dos líderes, né? Mas existem exceções. Existem coisas, né? Maneiras de aplicar a correção. Isso pode ser feito através do aconselhamento, da censura e do impedimento. Tá? Nós vemos que isso aí pode ser através do aconselhamento, da censura e do impedimento. Você aconselha e resolve a maior parte dos casos, a pessoa não peca mais. Mas quando há um pecado, como eu disse, que traz escândalo, então tem que censurar. Ele vai ficar impedido de tomar Santa Ceia, vai ficar impedido de, se ele é um cantor, se ele é um pregador, né? E em certos casos, se é um ministro, tá? Ele perde até o cajado, porque a mamona é mais pesada para quem, né, tem um ministério. Se é um presbítero, se é um diácono, se é um pastor, a mamona é mais pesada do que para a membresia, que ele deve ser o exemplo, tem uma responsabilidade maior. Então, muitos, dependendo do pecado, eles perdem até o cajado, a direção. Vai voltar, mas como membro. Tá? Essa é a disciplina bíblica. Tá? Embora hoje muitos estão passando pano. Então, é importante nós sabermos disso. Tá? Então, é necessário, né, que a disciplina é uma correção para corrigir, onde os filhos de Deus são corrigidos por Ele. Então, a disciplina é muito importante. Avançando para o nosso segundo ponto, a disciplina como forma de restauração. E ela restaura, ok? A palavra grega, kartartizo, tá? Traduzida aqui como encaminhar, o tal significa, na verdade, restaurar, usada em Mateus 4:21 para se referir, tá, aos reparos, remendos da rede de pesca. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, nesse aspecto dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso, a comunhão, 2 Coríntios 2, 5 e 8. Então, aquele camarada estava cometendo aquele pecado, Paulo foi duro. Disse, olha, o tal deve ter sido, né, tirado do meio do convívio de vocês, para que entregue a Satanás, olha só, entregue a Satanás
para a destruição da carne, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Foi a correção, porque o pecado do homem era muito, né, devastador dentro da igreja, praticando, né, ali algo que é impraticável, que nem os ímpios, nem os gentios, diz Paulo, praticavam, que ele tinha algum código ali dos gentios, né, os romanos, que censurava a pessoa a ter relação com a sua madrasta, com um parente, tá? Até os gentios. Ele estava extrapolando isso e o povo ali, os ministros, passando pano. Então Paulo entregue a ele a carne para ser destruída, para ser castigado por Satanás, para ver se ele arrepende e seu espírito seja salvo. Tá? Porque quando Deus permite isso, a pessoa, né, a tendência é arrepender. Se ele arrepender, o espírito dele é salvo. Tá? Então é isso que Paulo estava dizendo. Tá? Agora, era um pecado grave, gravíssimo, melhor dizendo, né? Que era o incesto. Tá? Agora, existem pecados graves que a pessoa comete, mas que ela não é desligada do corpo, da igreja, tá? Do corpo místico. E a gente tem que ajudar ele, está ali na igreja, né? Triste, arrependido, e nós não podemos deixar de estar ao lado ajudando. Mas nesse caso aqui, era um pecado gravíssimo e Paulo pede para que ele seja entregue na mão de Satanás. Como Paulo pediu nas suas outras cartas, não me lembro agora, quando aqueles inimigos ali afrontou ele. Esqueci o nome dos obreiros ali. Ele entregou ele na mão de Satanás, tá? Para a correção ali, para a correção da carne, para que o espírito possa ser salvo, né? Paulo não está descartando. Se ele arrependesse, ele teria salvação no dia do Senhor. Agora, no terceiro ponto, nós temos aqui, tá? É a disciplina como modo de exclusão. Aqui aperta, né? Aqui aperta, tá? Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica, ok? Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse níquel. 1 Coríntios, né? 5:13. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentio e publicano. Mateus 18:17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculos entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Então aí, uma asseveração, tá, muito importante a respeito desse pecado de exclusão. Tá? Nós vemos aí o pecado de exclusão. Aqui é uma fatalidade, irmãos, infelizmente, né? É uma tragédia. Tá? Mas pode acontecer na igreja, como aconteceu ali em Coríntio, tá? De que forma deve, né? E a forma, infelizmente, ser tratada. Existe certo tipo de pecado para a morte. Tá? Que tipo de pecado é esse? Escândalo, né? Que traz escândalo. Então é recomendado, biblicamente, que haja uma exclusão por parte da igreja, onde é excluído, tá? É excluído a pessoa por ter, né, entrado em rebeldia contra a igreja, tá? E também a exclusão é feita porque a pessoa comete blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, é rebeldia contra a igreja, rebelião contra a igreja, são os dois pecados dignos de exclusão, e também blasfêmia contra o Espírito Santo, infelizmente, tá? Então é desligado. Então, nesse sentido, que está em Mateus, a partir do capítulo 18, verso 15 ao 18, quando Jesus diz que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares da terra será desligado do céu, é nesse sentido, tá? Não é de qualquer forma, eu tenho autoridade para desligar você, não. É no caso de pecado gravíssimo, tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo e também rebeldia contra
a igreja, contra, né, os líderes, rebeldia, certo? É apostatar-se da fé. Aí a gente, né, veja muitas vezes o pastor, nós vamos desligar do corpo de Cristo, do rol de membro, porque rebeliaram contra a doutrina da igreja, né? E chegaram a blasfemar contra o Espírito Santo, então é desligado. E aí o desligamento é tanto, né, do céu como da terra, da igreja, da eclésia, tá? Então são esse tipo de pecado que exige expulsão, são os pecados gravíssimos. Então, 3 tipos, né? Todos os pecados é para o inferno, mas se haver arrependimento, então são salvos, né? Mas esse último não tem salvação. A blasfêmia e a rebelião contra Deus não tem salvação, tá? Mas pecado trivial, aconselhamento, o pecado grave, pecado de adultério, né? E outras mais coisas, a pessoa é disciplinada, é desligada, tá? Ela é impedida de cantar, é impedida de participar do Santo Sé, mas ela está ligada no corpo de Cristo. Então ela vai ficar em disciplina para dar exemplo. Mas o pecado de exclusão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e que é a rebelião contra Deus, esse não tem mais solução. A pessoa está sujeito, fadado ao inferno. Infelizmente, irmão. E tem pessoas que, né, entraram por esse caminho. Então, aqui terminando a nossa lição, é uma lição complexa, porém é necessário, né, ser ministrada e para que o povo de Deus aprenda o que é a disciplina, tá? Então vamos à conclusão. Nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sobre os diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que o seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre o propósito de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Tá? Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 12 e 14. Então, a igreja indisciplinada se torna mundana e perde o bom cheiro de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Um beijão no seu coração. Ore por nós e nós estaremos orando por vocês. E até a próxima aula, no próximo domingo, a lição de número 9. Deus abençoe todos. Bye, bye e até lá.